que o direito tributário é uma fonte de renda às administrações públicas dentro das suas esferas. Então, lá no artigo 18 da Constituição Federal, nós temos 3 esferas, né? Esfera federal, esfera estadual e a esfera municipal. Cada esfera dessa tem a sua administração tributária e fiscal, né? Então, cada esfera tem a sua administração tributária e fiscal dentro das competências estabelecidas pela Constituição Federal. E o tributo é uma das fontes de renda, porque a Lei 4.320 de 64, a lei orçamentária do Brasil, ela nos traz receitas tributárias e receitas não tributárias. Receitas não tributárias, por exemplo, nós temos as multas. Uma multa ambiental, lá do decreto 6514, né? O decreto 6.514 traz as multas ambientais. Temos também essas multas na lei 12.651, que é o Código Florestal, né? O artigo 61, 62, eles trazem as multas por infração às regras ambientais, né? Temos aí as regras de licenciamento, as regras de licença da resolução 237 do CONAMA. Então, nós temos vários tipos de multas que podem ser aplicadas que não são tributos. Então, essas multas não são tributos. Essas multas, elas têm origem, elas têm a natureza exatamente não tributária. Então, elas não são tributos. Então, nós temos aí a receita pública, né, para fazer frente à despesa pública, a despesa financeira, a despesa orçamentária prevista no artigo 165 da Constituição Federal, aliás, a partir do artigo 163 da Constituição Federal, e nós temos lá no 165, parágrafo 5º, né, as leis orçamentárias, que são as leis fiscais, as de investimento e as leis de contribuições sociais, né? Nós temos aí o projeto todo, que tem a lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual e, por último, as leis orçamentárias. É a forma com que as administrações públicas, elas realizam aquelas 4 funções básicas que nós já vimos: exercício do poder de polícia, fomentação das políticas públicas, intervenção no domínio econômico, a prestação de serviço direta ou indireta, né? Do artigo 175 da Constituição Federal, direta quando for a própria administração, e indireta quando ela precisar contratar com um terceiro, e aí vem quando agindo de império, o contrato administrativo do artigo 54 da Lei 8666, né? E antes disso, antes desse contrato, antes da assinatura desse contrato, conforme prevê o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, há de ser feito o processo licitatório, o processo de concorrência, né? Regulado aí pela Lei 8666 de 93, pela Lei 10.520, quando a modalidade for o pregão, né? E aqui no estado do Acre nós temos os decretos 5972, 5973, são os decretos que regulam aí as modalidades de pregão presencial e eletrônica, né? Ou eletrônica e presencial, não é verdade? Então veja que nós temos aí essas 4 funções básicas da administração pública, e precisa, para a realização, para a satisfação das necessidades da sociedade, para os direitos sociais, para a observação dos direitos individuais, todos os direitos que a sociedade tem, a necessidade de que a administração pública ou as administrações públicas tenham fundos, tenham dinheiro, não é verdade? E esse dinheiro vem exatamente dos tributos, quer dizer, parte desse dinheiro vem dos tributos, a outra parte vem dos que não são tributos, como é o caso das multas que eu já citei, né? Temos a multa de trânsito também, da Lei 9.513 de 97, e assim eu poderia citar muitas multas aqui, né? Muitos tipos, aluguéis, né? Quando a administração pública aluga um galpão, por exemplo, e cobra alguma coisa de aluguel, o valor de aluguel, então é uma receita não tributária, porque não é tributo. Então, o que é tributo? Na verdade, nós temos lá no artigo 3º da Lei 5.172 de 66, que é o nosso Código Tributário Nacional, né, que vale dizer, é sempre bom prestar atenção de que o Código Tributário Nacional trata-se na origem de uma lei ordinária, mas por força do artigo 146, parágrafo 1º, inciso 3º, ela traz uma lei
é ordinária, mas com status de complementar, né? Porque o artigo 146, ele diz que todos os aspectos qualitativos e quantitativos de um tributo deverão ser sempre tratados por legislação complementar, nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, né? Legislação complementar exige quórum maioria absoluta, diferentemente da legislação ordinária, que exige o quórum de uma maioria relativa, né, para serem aprovados e transformados em lei, publicados e tal, naquela sequência do processo administrativo do artigo 59 da Constituição Federal, né? Então nós temos aí a lei complementar, né, e só a única exceção que nós temos dos aspectos, por exemplo, os aspectos qualitativos, nós temos aí o sujeito ativo de um tributo, né, do artigo 119 do CTN, da lei 5.172 de 66, o sujeito ativo é aquele que vai constituir o crédito tributário nos termos do artigo 139 do CTN, usando aí o seu instrumento, que é o lançamento do artigo 142, né, também da lei 5.172 de 66, e do outro lado da relação tributária nós teremos o sujeito passivo, esse sim, esse pode ser dois tipos, né? Nós temos o contribuinte, aquele que pratica o fato gerador para aqueles tributos anteriores à Constituição de 88, imposto, taxa, contribuição de melhoria, que são caracterizados pelo fato gerador, ou para aqueles que surgiram junto com a Constituição Federal ou depois da Constituição Federal, como é o caso da COSIP, do artigo 149A, que surgiu depois da Constituição Federal. Então, esses aí se caracterizam pela finalidade, né? Os anteriores pelo fato gerador e os posteriores à Constituição ou junto com a Constituição através da finalidade, né? Então, nós temos aí a finalidade e o fato gerador. Então, os três aspectos qualitativos, sujeito ativo, sujeito passivo e fato gerador, lá do artigo 114 do CTN, são aspectos qualitativos, qualificam o tributo. E ainda temos os aspectos quantitativos, que é a base de cálculo, né? E as alíquotas. A base de cálculo é o valor do negócio. Então, nós temos aí, por exemplo, um contrato de compra e venda do artigo 481 da Lei 10.406 de 2002, ela se legitima, essa compra e venda, né, pela nota fiscal, a emissão da nota fiscal. A não emissão da nota fiscal gera sonegação. Está previsto na Lei 4.729, como também está previsto na Lei 8.137, que é o crime contra a ordem tributária, né? Lei 8.137, crimes contra a lei, contra a ordem tributária. Então, nós temos aí base de cálculo, por exemplo, comprar um sapato, custa R$100, aí calcula-se, por exemplo, o ICMS, né? O ICMS lá do artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal, também está no artigo 139 da Constituição de 89 do Estado do Acre, né, no inciso 2º, então nós temos aí regulados aí pela lei, a lei complementar 87, que é a lei Candir, né, e aqui no Estado do Acre pela lei complementar número 55, e o decreto 008, o decreto que regula o ICMS é o decreto 008. Qualquer dúvida sobre o ICMS, o primeiro a se recorrer é o decreto 008. A alíquota interna é 17%, então vai pagar de ICMS R$17 a cada R$100, por ser 17, a base de cálculo R$100, a alíquota 17. Mas o artigo 146, inciso 3º, aliás, em parágrafo 1º, inciso 3º, letra C, ele diz o seguinte, a linha C diz que todos os aspectos, com exceção do aspecto qualitativo das alíquotas, deverão ser sempre por lei complementar. A alíquota pode ser por lei ordinária, então a alíquota poderá ser por lei ordinária, porque não está previsto no rol do artigo 146 da Constituição Federal. Então veja que nós temos aí esses aspectos, e esse aspecto legal é muito importante, porque cai muito em concurso, né? Toda hora exigida em concurso, na prova da OAB, então nós temos essa questão aí, da questão tributária. Então todo tributo, ele que tem origem na Constituição Federal, mas regulado dentro das suas esferas, na esfera tributária federal, pela Lei 5.172 de 66, que é o Código Tributário Nacional, que é uma lei ordinária, porém com status de complementar em função do artigo 146 da Constituição Federal. Temos também
no estado do Acre, a lei complementar número 7. Lei complementar número 7 é o Código Tributário Estadual. E temos no município de Rio Branco a Lei 1508. A Lei 1508 é o Código Tributário Municipal. Então, qualquer dúvida quanto à aplicação tributária deverá ser sempre através do socorro ou da Lei 5.172 de 66, ou da Lei Complementar número 7, ou da Lei 1508, se for o caso de um tributo de competência do município de Rio Branco, não é verdade? Então, o que é o tributo? Tributo, na verdade, é a fonte de renda que tem as administrações públicas para que elas possam proporcionar satisfação às necessidades da sociedade. E aí nós temos o velho direito à felicidade, né, previsto lá no artigo 6º da Constituição Federal, implicitamente, né, direito à felicidade exatamente quando o Estado cumpre o seu princípio, né, daqueles princípios regulados lá no artigo 37 da Constituição Federal, os conhecidos como LIMP, né, princípio da legalidade, da impessoalidade, aliás, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e o último princípio, com E, qual é que é o princípio? Da eficiência. Então, o Estado só é eficiente quando ele consegue fazer frente a todas as necessidades sociais do seu povo. Então, isso está lá no artigo 6º da Constituição Federal, direito à saúde, à previdência, assistência, educação, desporto, cultura, lazer, moradia, alimentação, transporte, etc., etc. Temos todos esses direitos, né? Quando o Estado consegue satisfazer as necessidades da sociedade, né, ele se torna um Estado eficiente, é o chamado princípio da felicidade, não é verdade? Então, isso é uma das formas de interpretação aí da questão do direito à felicidade da sociedade, né, que nós temos aí já discutido aí no STF, no STJ, em todos os tribunais superiores, esse direito à felicidade, não é verdade? Muito bem. Então, nós temos aí essa questão, a questão do tributo, né, como fonte, e o tributo nada mais é do que uma prestação pecuniária e compulsória, né, ou algo cujo valor nela possa exprimir. O que quer dizer isso? Uma prestação pecuniária e compulsória. Pecuniária vem do dinheiro, pecuniária é pecúnia, é dinheiro, né? Então, isso subentende-se a primeira mão de que o tributo deve ser pago com dinheiro, né? Então, todo tributo deve ser pago com dinheiro, mas tem uma exceção, né? Lá no artigo 358, 360 do Código, da Lei 10.406 de 2002, o 358 nos traz que uma dívida, um crédito, ele pode ser extinguido, né, ou extinto, por uma dação em pagamento. O que é dação em pagamento? É quando eu não tenho dinheiro, mas eu tenho lá uma bicicleta, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho algum bem, então eu entrego esse bem e aí eu vou extinguir o crédito tributário, não é verdade? Então, isso chama-se no direito tributário de adjudicar um bem. Então, lá no Código de Processo Civil, nós temos adjudicação de um bem, não é verdade? Então, lá a partir do artigo 831 em diante do Código de Processo Civil, ou mais antes, o artigo 783 da Lei 13.105 de 2015, nós temos aí o processo de execução. E quando alguém, em vez de pagar, ele entrega um bem para extinguir esse crédito tributário, né, débito para o devedor e crédito para o credor, aí nós temos a dação em pagamento. Dação em pagamento. No direito civil, tanto faz ser o bem móvel, conforme prescreve o artigo 79 da Lei 10.406 de 2002, ou pode ser, aliás, bem imóvel, ou bem móvel do artigo 92 da Lei 10.406 de 2002. Então, imóvel é aquele bem que está lá no artigo 79, e o móvel é aquele que está no artigo 92, ambos do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002. Né? Agora, aqui no tributário, não. Aqui no tributário só valem os bens imóveis, aqueles do artigo 79 da Lei 10.406 de 2002. Então, nós temos aí,
para pagar um tributo, para recolher um tributo aos cofres públicos, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal, nos termos do artigo 18 da Constituição Federal, esse imóvel deverá ser, aliás, esse bem deverá ser sempre imóvel, né? Basta ver a Lei Complementar número 104 e o artigo 156, inciso 11 do CTN, artigo 156, inciso 11 do CTN, não é verdade?